João capítulo 6, verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Diga comigo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Grife isso aí: tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá até quando? Eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Eu queria que você parasse aqui. Eu vou terminar no 71, mas eu queria que você lembrasse: ninguém pode vir até o Senhor se não for chamado por Deus. Amém? A salvação é um chamado. Diga: a salvação é um chamado. A Bíblia diz que muitos são, poucos são. Então, vir até o Senhor, receber o chamado, todos recebem. Mas vir e receber de fato e verdade a salvação, são poucos. E a Bíblia diz que esses são aqueles que o Pai enviou. Amém? Então, se você veio aqui como enviado de Deus, hoje você não vai só ouvir, você vai ouvir, aprender, receber essa palavra. E é essa palavra que o Espírito Santo vai usar para convencer você do pecado, juízo e justiça de Deus. Amém? Versículo 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo.
sendo um dos 12. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós podemos ouvir a palavra do Senhor, nós podemos ouvi-la, mas enquanto nós não encaramos que são as nossas reações que vão dirimir o nosso futuro, nós vamos apenas ouvir. Se essa palavra não promove mudança, se ela não promover transformação na sua vida, você de fato não, apesar de ter o chamado de Deus para vir a este lugar, você não vai alcançar aquilo que é mais sublime, que é mais importante na vida de um cristão, que é o resultado da salvação. Amém? Então, há muitos que rejeitaram naquele dia essa palavra de Jesus. Muitos foram chamados para se aglutinarem em multidões. Muitos se formaram em grupos. Muitos vieram de um lado e de outro, do norte e do sul, para aquele lugar onde Jesus estava falando. Todos ouviram a mesma palavra. Mas a Bíblia diz que havia alguns que eram incrédulos e que não aceitaram Jesus. Imagine você que eu não sou Jesus, estou aqui apenas como aquele que transmite a palavra de Jesus, e é para mim talvez muito mais difícil conseguir convencer você do que o próprio Jesus falando. E se o próprio Jesus falando, as pessoas rejeitaram, imagine a mim, que sou apenas um mensageiro dele. Por isso que a Bíblia diz que ele nos trouxe o Espírito Santo, que nesse momento, há muitas pessoas que não entendem isso, acham que o trabalho e o mover do Espírito Santo é algo que tem que mexer com a igreja de uma forma avassaladora. Mas eu creio que a maior obra que o Espírito Santo ele pode promover na vida de alguém é a que ele está fazendo na sua vida agora, se você o aceitar. É justamente dar a você o pleno entendimento daquilo que está sendo falado. É convencer o seu coração e a sua mente do rumo, do caminho de Deus. Amém? Então, há muitas pessoas que naquele dia rejeitaram o Senhor. E as pessoas que rejeitam a Deus, elas não têm paz com Deus. Nunca mais podem ter paz com Deus. Isaías 48, o profeta disse no versículo 22. Abra comigo. Eu gostaria que você entendesse que esses que não recebem o Senhor são tidos na Bíblia como ímpios. Amém? E ele diz assim sucintamente nesse versículo 22. Diga comigo: para os ímpios e perversos não há paz alguma. Amém? Não há paz alguma. Assim diz quem? O Senhor. Amém? Aqueles que rejeitam a Cristo estão debaixo da ira de Deus. Aquele que rejeita a Cristo passa a ser alvo não mais da graça, mas da ira. Existem duas coisas que nós podemos receber ou ser alvos dela. Uma é a graça, que é o favor não merecido. E quando Deus manifesta graça, Deus manifesta salvação, Deus manifesta cura, Deus manifesta libertação, Deus manifesta a multiplicidade dos dons na sua vida. Quando Ele manifesta a sua ira, é porque já não há graça sobre vós. Amém? É porque já não o lençol da graça lhe foi estendido e você o rejeitou. E tendo rejeitado Jesus, que é o lençol da graça, que é a porta do céu, que é na verdade o Cordeiro de Deus, se você o rejeita, você rejeita a graça, o favor de Deus pela sua alma. Jesus é o símbolo do favor de Deus. Ele é o símbolo do amor de Deus. Então, se você rejeita a Jesus, você está rejeitando aquilo que é a única chave para a sua alma ser salva. E segundo Paulo escreve a Roma, capítulo 1, abra aí, Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, quem crê assim diz amém. Uma justiça que o
que do princípio ao fim é pela fé. Então, o evangelho é pregado do princípio ao fim, que o evangelho é pregado. Você tem que ter fé no Senhor Jesus, amém? Você tem que ter fé na palavra de Deus. E a Bíblia diz, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá. Esse viverá não é a vida terrena, é a vida eterna. Há muitos que dizem, eu estou vivendo pela fé. Não. Quando você pisa no chão, quando você faz coisas naturais, isso não é fé, irmão. Isso é fé natural, mas não é fé sobrenatural, não é fé salvífica, não é fé transformadora. Viver aqui na terra faz parte. Nascemos, crescemos e morremos. Então, saiba que viver aqui na terra não é manifestação de fé. É algo natural. Nem você pediu para nascer e nem quer, eu creio, que morrer. Mas vai acontecer. Aconteceu a primeira coisa e vai acontecer a segunda. Se há uma coisa que nós temos plena certeza é que nascemos um dia e que morreremos em algum dia. Então nós não podemos simplesmente negligenciar o que é viverá. Viverá pela fé. Está falando da eternidade. Essa eternidade só nos foi dada pela fé. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10 diz: pela graça de Deus, graça, o lençol da graça, que é o próprio Jesus Cristo, pela graça de Deus sois salvos, mediante a vossa fé. Isso não vem de você, então não é algo natural. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não vem das boas obras, para que não haja glória humana, para que ninguém se glorie em si mesmo. Então não há salvação em mim ou em você, mas vem pela graça de Deus. Eu não posso rejeitar Jesus, porque Jesus é a manifestação da graça. E se eu não tiver fé na graça de Deus, se eu não tiver fé na manifestação de Deus, que é Jesus Cristo, eu perco o direito da vida eterna. Quem está entendendo isso? Então lá em Romanos, ainda no verso 18, ele diz assim: portanto, para aquele que rejeita, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e contra toda a injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Ou seja, não há como você dizer simplesmente: Senhor, me desculpe, eu não quis receber Jesus. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E eu vou falar mais, porque a realidade do mundo é essa, olha. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal. Ele está falando da idolatria humana, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Toda essa imoralidade sexual que você vê no mundo, toda essa pornografia, você pode pensar: mas cadê Deus que está vendo tudo e deixando tudo acontecer? A Bíblia diz que devido à rejeição, a sociedade tem rejeitado Jesus Cristo, ela tem rejeitado a graça, ela tem rejeitado os ensinamentos, ela não tem cumprido a palavra, ela não tem seguido a palavra. Então, por essa rejeição, a Bíblia diz que Deus, versículo 24, entregou tais pessoas à impureza sexual. Já que vocês não querem a graça, então vocês estão entregues àquilo que vocês querem. Portanto, trocaram a verdade de Deus, versículo 25, pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? E por esta razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Para você que não sabe,
aonde a Bíblia fala sobre homossexualidade, lesbianismo, está aí o texto. É um deles, talvez um dos mais objetivamente falados, né? Ou seja, mais divulgados por pastores. Mas tem muitos outros. Ele diz: e por esta razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais, ou seja, mulher com homem, por outras contrárias à natureza. Quem está entendendo isso? De igual modo, os homens, primeiro ele fala do lesbianismo, agora do homossexualismo. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requeriu. Como que a Bíblia chama a homossexualidade? Perversão. Entendeu? Há muitas pessoas que dizem: não, isso aí é homofobia. Não, isso é perversão. Isso é impiedade, isso é rejeição à palavra, ao ensinamento. Eu não ser politicamente correto indo contra o Senhor, indo contra a palavra de Deus. Amém? Aí você diz: olha, essa palavra que o senhor prega, que o senhor está falando aí, eu sou homossexual, eu sou lésbico, isso é muito duro para ouvir. E eu quero dizer para você que Jesus, quando pregou, também foi duro para que eles ouvirem. E naquele dia muitos rejeitaram Jesus por isso. E você hoje pode rejeitá-lo também. Mas eu quero dizer para você que o rejeita, você que não assimila essa palavra, você que está sendo confrontado com a palavra, que tudo isso aí é para a sua salvação. Todo esse ensinamento é requerido para que você alcance a vida eterna. Amém ou não amém? Então, no verso 28 ele diz: além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Isso é ou não a realidade da sociedade, né? Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empaturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem os seus pais, são insensatos, são desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, diga justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, ou seja, praticando, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Sabe, irmãos, eu me lembro disso aqui quando eu estou assistindo esses programas de televisão, essas reportagens, esses programas que falam sobre assuntos, que discutem assuntos. Sempre tem um lá, o liberal, né? Sempre tem o homossexual, sempre tem a lésbica, sempre tem o fulano lá que apoia a droga, a venda da droga, né? Tem um lá que diz que não tem problema nenhum e tal, e eles sempre tem um liberal lá no meio, ou dois, ou três, ou todos na liberalidade. Quando aparece alguém falando contra, quando aparece alguém falando sobre conduta moral, conduta ética, conduta espiritual, quando alguém fala da Bíblia, quando alguém fala das coisas de Deus, imediatamente a retrucada é grande, a oposição é grande. Parece que você mexe no vespeiro. Isso não acontece só na televisão, isso acontece na sua vizinhança, na sua casa. Toda posição ou todo posicionamento espiritual divino tem sido resvalado, rechaçado pela sociedade. Por quê? Porque essa sociedade está corrompida pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Não tem para onde correr. A sociedade está caminhando para a sua própria destruição. E aí, irmão, eu quero falar sobre isso porque muitos naquele dia rejeitaram Jesus e não conheceram, e não podem conhecer, porque só conhece a purificação do pecado quem tem Jesus. Amém? Quem rejeita Jesus fica de longe,
não conhece a palavra reconciliação com Deus, não conhece a temática da vida eterna. A pessoa que nega Jesus ou que rejeita Jesus, ela não consegue alcançar esses termos, porque são profundamente explicados somente para aqueles que recebem o novo Espírito, a nova vida. Entende ou não? Quem entende? Quando você recebe Jesus, você dá o primeiro passo. Diga, dou o primeiro passo. O primeiro passo é receber Jesus. Mas Jesus, quando foi anunciado por João Batista disse: após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus, quando foi ao céu, ele disse: eu vou, mas vos enviarei o Espírito Santo. Amém? E esse Espírito Santo é o segundo passo. Quando você entrega a vida a Jesus, você recebe a palavra, é o primeiro passo. Mas o segundo passo, quando você dá esse segundo passo, o passo de consagração, o passo de santificação, o passo de purificação, o passo de realmente de integridade espiritual, quando você dá esse segundo passo, imediatamente o Espírito Santo vem sobre a tua vida. Amém? Quer dizer, ele não entra simplesmente naquele coração sujo, naquele coração imundo. Não, a Bíblia diz que ele não habita em vasos impuros. É necessário lavar, é necessário o purificar primeiro. Então esse segundo passo é para aquele que veio à igreja, aceitou Jesus e quer continuar firme, e vem buscar, e ora, e jejua, e lê a palavra, e tem compromisso com Deus de verdade. Ele dá o segundo passo, dizendo: eu vou me purificar, eu vou me restaurar, eu vou me transformar, eu vou me reerguer, eu vou me renovar pela força do entendimento, porque eu tenho buscado entender a palavra. E quando essa pessoa entra nessa busca, é aí que ela recebe de Jesus o batismo no Espírito Santo. Amém? E aí, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe algo que é tão precioso. Você recebe dons. Amém? Dons. Como eu tenho falado e não vou deixar de falar a vida inteira. O dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom do discernimento e o dom da fé. Não há dom sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então ninguém tem conhecimento de Deus sem o Espírito Santo. Ninguém tem sabedoria de Deus sem a presença do Espírito Santo. Amém? Você vai viver uma vida toda religiosa e você não vai entender muitos conceitos da Bíblia por não ter a presença do Espírito Santo. Você precisa dele. Amém? Levanta a sua mãozinha e diga assim: eu preciso dar o segundo passo também. Eu tenho que entrar numa busca maior. Eu tenho que entrar numa consagração maior. Eu tenho que entrar num compromisso maior, para que o Senhor Jesus me batize com o Espírito Santo. Amém? Claro que é feito com imposição de mãos, mas por mais que eu imponha as minhas mãos sobre a sua vida, você não será batizado com o coração sujo. Você tem que querer se purificar. Amém? E a água que purifica a gente, quando a gente entra no banheiro, é aquela água lá do chuveiro. Mas a água que nos purifica na alma é a palavra de Deus. Ela vai entrando e vai trocando valores, e vai trocando pensamentos. Quando eu não era crente eu pensava assim, mas agora eu penso diferente. Isaías 55, agora você alcança o pensamento de Deus, agora você alcança a graça, porque a manifestação da graça nos faz entender as coisas que a gente nunca entendeu na vida. Quem está sendo convencido pelo Espírito Santo agora? E aí, eu vejo tanto crente com o coração endurecido, sim ou não? Atos 19, há um exemplo sobre isso. Abra aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Amém. Assim, versículo 8, por favor. Assim, durante 3 meses. Quantos meses? Grife, 3 meses. Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder. Eu já expliquei que esse poder aqui é justamente o poder do entendimento, da sabedoria do Espírito. Amém? Não é apenas o Paulo, o Saulo de Tarso, que tinha aquele conhecimento vasto, né, trazido pelo seu estudo na corte de Gamaliel. Não estamos falando disso. Estamos falando de um homem que manifesta literalmente o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência, amém? E convencendo
a muitos sobre o reino de Deus. Então ele dissertava com eloquência, ele pregava com ousadia e poder, e dissertava com eloquência, e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Quando você vê a palavra convencer aqui, está ligada à palavra poder, porque esse poder é a manifestação do Espírito em Paulo. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo ministrava nos corações. Amém? Tipo agora, em nome de Jesus, no seu. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Verso 10, né? Pulei o 9, não foi? Vamos ver o 9 aí. Todavia, apesar dele pregar, diga comigo, com ousadia, poder, eloquência, havia alguns que se convenciam, sim ou não, do reino de Deus, mas verso 9 diz: todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, apesar que era o apóstolo Paulo. Irmão, quando é Jesus, negaram. Paulo, cheio de poder, e as pessoas apenas estavam com o coração petrificado na frente de Paulo. E Paulo não era um pregador qualquer, ele tinha ousadia, ele tinha eloquência, ele tinha poder do Espírito. Mas a Bíblia diz que as pessoas que estavam ouvindo ele ali durante agora 2 anos, ele pregou 3 meses, depois passou mais 2 anos, 2 anos e 3 meses, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que haviam corações petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Imaginem, Paulo é isso, Paulo é aquilo, esse é um doido, não sei o que, maluco, entendeu? E aí vai, né? Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Paulo pensou consigo mesmo: eu não tenho que dar ouvido a quem fala mal, não, eu tenho que pregar e pronto. Amém? E aí procedeu por 2 anos, dando agora um seminário, uma escola. Não quer ouvir? Quem não quer não ouve, mas quem quer vai ouvir. E eu vou dar uma aula aqui. E passou 2 anos ensinando, formando pessoas, porque ele já sabia que tinha que sair de lá, mas tinha que deixar a gente preparada. E aí, irmãos, a gente começa a entender que o coração duro do homem já vem de longa data. Se você for ver lá no Êxodo capítulo 9, abra aí por favor. Êxodo capítulo 9, segundo livro da Bíblia, bem facinho. Gênesis, Êxodo capítulo 9, versículo de número 33, 34, vamos ver. Amém? Podemos? 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade egípcia, e ergueu as mãos ao Senhor, e os trovões, a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que Faraó percebeu que a chuva, o granizo e os terríveis trovões haviam parado, ou seja, não tinha mais problema, foi o que ele fez: pecou outra vez e retornou à sua, diga aqui comigo, por favor, maligna teimosia, ele e seus conselheiros. O coração do Faraó permaneceu como? Endurecido, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito. Quem entendeu isso? Há uma coisa que no texto me chamou muita atenção, é essa maligna teimosia, esse termo, maligna teimosia. Toda teimosia, diga, contra Deus é maligna. Se você está ali falando para alguém: ei, irmão, acorda, volta para Jesus, volta para o caminho, volta para a obra, volta para a igreja, volta, irmão, e o irmão fica lá seguro, teimando, falando mal, criticando, isso é uma maligna teimosia, porque você não está lutando contra mim, mas contra o próprio Deus. Esse era o momento de você se juntar a mim, para convencer o teu próprio coração. É o momento de você abrir a mente, para que você seja capaz de entender o que o Espírito Santo revela. Amém ou não? Tem gente que endurece o coração na hora,
e aí não recebe a palavra. Diga para o seu irmão: não faz isso, irmão, isso é maligno. Abre o teu coração e recebe. Ah, mas o que o pastor está falando está me afrontando, talvez esteja até aviltando você, o seu modo de viver, a sua maneira de pensar. Jesus disse: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada. E quando ele falou em paz, ele diz: eu dou a minha paz é diferente da paz do mundo. Mas o que eu vim trazer foi espada. E quando ele fala espada, é a palavra. Ele veio trazer espada, porque essa palavra, ela vai dividir juntas e medulas, alma de espírito. E ela vai gerar, logicamente, um conflito entre você e você mesmo. Por quê? Porque é carne contra espírito, e espírito contra carne. Para que você não faça o que quer fazer. Há uma luta, uma guerra. Entende isso? Então, há pessoas que ficam indiferentes. Há pessoas que a incredulidade do coração leva elas ao ódio contra Deus e contra o seu povo. Sabe, tem gente que fica com ódio mesmo. Ódio de Deus, ódio da igreja, ódio do pastor, ódio da obra de Deus, e começa a lutar contra nós. Nós não somos inimigos. Mas essa incredulidade, essa teimosia maligna faz você tomar atitudes que são realmente satânicas, diabólicas. Segundo a epístola de Pedro, na primeira epístola, no capítulo de número 2, não precisa abrir, no verso 8, essa incredulidade pode fazer você tropeçar muitas vezes na palavra. Muitas vezes. E aí, vai te conduzir aquilo que eu quero que você abra agora, João 3,36, veja. Antes, diga em voz alta: a palavra de Deus é a semente do novo nascimento. Diga: a palavra de Deus é o anúncio para a vida eterna, que desperta o homem que quer ouvir o Senhor. Amém? Vamos lá. Podemos ler? Verso 34 do capítulo 3 do livro de João. Pois o enviado de Deus fala o quê? As palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito com limitações. Então, há muitos, eu quero salientar, que estão se limitando. E quando alguém se limita e deixa de falar, ou fala meias verdades, não está falando por Deus. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, deixa eu ser mais claro. É que se eu chego aqui e falo de uma forma clara e evidente, há alguns que sentem a dureza da palavra e afrontados pela palavra. Mas essa é a verdade que liberta, amém? Agora, existem muitos pregadores que não querem confrontar. E aí eles falam como que meias verdades. Então eles não deixam claro o negócio, não deixam claro a palavra, não deixam claro o caminho. Eles não acendem a lâmpada, eles não deixam o caminho iluminado para você entender. Aí o que acontece? Meias verdades já são mentiras. Meias verdades tornam você uma pessoa inconstante. Agora, ontem eu estava assistindo no jornal, parece que eu estava profetizando, não sei, mas eu não sou nem urubu para profetizar coisa ruim, né? Mas eu estava falando sexta-feira, hoje é domingo, né? Eu estava falando sexta-feira, que a semana foi tão dividida que a gente não sabe mais nem que dia é. Mas eu estava falando sexta-feira sobre pescar o peixe grande e o peixe pequeno. Quem lembra disso? Lembra? Quando você quer pescar um peixe grande, você tem que botar na ponta do anzol uma isca que agrade o peixe grande. Tem que ser uma isca boa, né? Grande. Já pescou muito então, né? Sabe? Se você quer um peixinho pequeno, você tem que dar aquela minhoquinha, né? Aquela coisinha bem pequenininha lá. Um peixe pequeno não vai fazer diferença. Mas o peixe grande, ele é exigente. Irmão, se a gente falar em termos humanos, há muitas igrejas que têm pessoas conhecidíssimas na mídia e que são considerados peixes grandes em termos financeiros, em termos de trazer à igreja, digamos, um nome, né? E uma moral, como diz aqui no planeta, né?
esses peixes grandes só vêm com iscas grandes, ou seja, coisas que agradam. Vai dizer para uma pessoa que é do mundo, o que eu estou dizendo aqui, ele vai dizer, não, esse pastor ele é muito duro, não me agrado com isso não, eu vou para aquela igreja ali que o pastor é mais legal, ele é mais bacana, ele libera tudo, ele deixa tudo, está tudo bem, está tudo, sabe, está liberado, né? O peixe grande vai, e eu falava sobre isso, sexta, quando foi no sábado, eu estou aqui assistindo o telejornal, e aí um desses peixes grandes que estavam em uma determinada igreja em Fortaleza, anuncia que voltou a cantar forró, e fala um baita de um palavrão na entrevista. E era um cara que eu até dizia, ó, graças a Deus que Deus tirou do mundo. Mas aí a necessidade financeira, o diabo, ó. E aí a conivência pastoral muitas vezes, porque pastores não servem para apoiar esse tipo de coisa. Pastor tem que disciplinar esse tipo de atitude. Quem entendeu isso? Pastor que quer salvar a ovelha, diz, epa, você vai para o mundo, meu filho? Vai cantar para o mundo? Vai cantar forró? Mas, pastor, o senhor sabe, eu ganhava milhões. O senhor tem que entender, olha, agora nessa passagem do ano, o que ganhou menos aí em Fortaleza, para cantar ali no aterro, ganhou 800 mil. Pastor, entenda, dízimo, 800 mil, 1 milhão, olha só, 100 mil para a igreja. Tem muitos pastores que dizem, amém, irmão, glória a Deus pela tua vida, Deus te abençoe. E isso é pegar o peixe grande. Eu valorizo muito mais a sua alma e a minha alma. E aqui nessa igreja isso não é tolerado, isso não é permitido. Se esse irmão se desvia para voltar para as coisas do mundo, ele é disciplinado. E se ele não aceitar a disciplina, ele é expulso da igreja. Quem entende isso? Porque isso é o que a Bíblia manda a gente fazer. Isso é o que o Senhor Jesus mandou eu fazer. Não foi simplesmente tolerar o pecador e o pecado aqui dentro. Imagina que isso traz a ira de Deus sobre nós. Quem quer provar da ira de Deus? Eu não quero. Eu prefiro provar dias amargos, em que eu vou falar para vocês todas perto do dia 10. Gente, olha o aluguel, olha a lâmpada queimada na igreja. Eu prefiro sofrer a falta do dinheiro do que a falta da salvação. Quem entendeu isso? Dê graças a Deus por isso, irmão, porque está difícil. Está difícil esse despertar espiritual na igreja. Está muito difícil isso. Então, as pessoas ficam com ódio quando a gente prega isso. Quando a gente fala dessas meias verdades, ela leva a pessoa à condenação. E aí diz, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. Aí você diz, poxa pastor, a ira de Deus, irmão, a Bíblia fala sobre a ira de Deus e ela vai se manifestar. Abra em 1 Tessalonicenses 1, versículo 8. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vós vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Então, essa ira de Deus, ela é notória, ela vai se manifestar para aqueles que não quiserem se converter. Pule comigo agora para o texto em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, no mesmo versículo lá em 2 Tessalonicenses. Se não houver um real convertimento, veja, versículo 8: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos a quê? Ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Quem crê? Quem crê para a salvação? Quem vai ser punido?
aquele que não for submisso ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Quem entendeu isso? Então, irmão, essa ira vai vir. Se você aceita ou não, não sei, mas que Deus vai mandar, vai. E ela fala lá em Apocalipse 14, não precisa abrir, a duração dessa ira. Ela vai atingir a todos os que não quiserem receber Jesus. E nós temos que agora tratar de fugir da ira de Deus. Amém? Lá em Mateus 3, 7 diz que nós temos que fugir, diga, fugir da ira de Deus. É o que nós temos que fazer agora. Não é? Mas pastor, eu já ouvi tanto pastor falando do amor de Deus, né? Amor de Deus, amor de Deus, amor de... Claro, o amor de Deus é a graça. Quando eu recebo a graça, eu estou fugindo da ira. Quando eu aceito Jesus e sirvo Jesus, eu estou saindo da ira. A ira não é para mim, nem para você que entregou a vida e está servindo a Deus. A ira é para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Aqueles que estão dentro de igreja praticando as obras do inferno, mentindo, roubando, enganando, blasfemando, entendeu? Fornicando. São pessoas que aceitaram de boca, mas não vivem. Nós falamos sexta sobre o que é viver na habitação do Altíssimo. Então, concluindo o que eu quero dizer para você, ninguém precisa provar a ira de Deus. Ninguém. Basta receber Jesus Cristo. João 3,16, versículo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não precisa provar a ira. Se você crê em Jesus, se você recebe Jesus, você não precisa provar a ira. Não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus para nós é a vida eterna. Mas para aqueles que rejeitarem e voltarem, como está aqui em João 6, aqueles que disserem não para Jesus, e muitos naquele dia disseram não, disseram: essa palavra é muito dura. Irmão, muito duro mesmo. E no final dos tempos, está cada dia mais duro as pessoas querendo ouvir essa doutrina. Está muito difícil. E eu queria que você compartilhasse comigo o último texto de hoje. Abra aí em Timóteo, capítulo 4. Aí você diz: pastor, mas se Deus quer salvar minha alma, por que Deus ele não abre logo as portas do céu, escancara para todo mundo entrar, seja gay, seja lésbica, seja quem for, entra todo mundo e pronto, já que Deus ama mesmo, por que a gente não faz logo esse, sabe? Deus não compartilha logo o reino celestial com todo mundo, aceita tudo. Diga assim: porque Deus não é impuro. Amém? Onde é o lugar dos impuros? O inferno. Deus é santo. Diga: Deus é santo. Amém? Versículo 1, eu vou pegar essa tradução. Versículo 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente. Quem que afirma? É o pastor? Não, é o Espírito Santo. Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a, grife aí, espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Escreva do lado: espíritos enganadores, falsos mestres, doutrina de demônios, tudo o que é contrário à sã doutrina. O que é anticristo é contra ungido. O que é doutrina de demônio é toda doutrina que é contrária à doutrina de Deus. Amém? A sã doutrina. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Esses falsos mestres não estão preocupados aonde você vai bater depois da morte, não, irmão. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade.
Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Naquela época haviam homens que diziam, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Até tem algumas religiões que dizem isso, né? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Agora vai lá para 2 Timóteo, também no capítulo 4. Tudo é no 4, para você ver, né? Conjuro-te, versículo 1 também. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, em instante, que seja oportuno ou não, quer. Amém? Leu até aí? Que seja oportuno, quer não. Corrige, que mais? Repreende, que mais? Exorta com toda a longanimidade e doutrina. O que é que você acha que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo na sua vida a correção, a repreensão e a exortação com longanimidade e doutrina. Versículo 3: Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Quem viu aí? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a quê? A fábulas, a ensinamentos vãos, a besteira, a bobagem, a passar debaixo de porta, a andar no sal grosso, a pegar no manto. Isso não é mais fácil do que ler a Bíblia e conhecer a palavra? Do que santificar, sair do pecado? Ah, se eu posso ir ali tocar no manto, está tudo resolvido, eu vou lá. Hã? Olha, eu quero tirar toda a imundícia da minha casa. Então o cara vai e coloca 200 vassouras e diz, olha, é R$200 porque são 200 vassouras, cada vassoura é R$200, vai lá, pega a tua. Um monte de besta vai e pega. Não é assim, irmã, que é o evangelho de hoje? Mentiroso e safado? Esse não é o evangelho de Cristo. Não foi para isso que Deus me levantou para pregar. Isso aqui era para estar lotado de gente se eu fosse pregar esses besterol. Se eu ficasse aqui gritando em línguas e dizendo que Deus disse sem Deus ter dito, tinha um monte de gente me adorando aqui de joelho. E eu podia pegar um balde de azeite e tacar na sua cara que você ainda ia ficar assim, ó. O povo, infelizmente, não quer receber a sã doutrina, eles querem receber o que é mais fácil. O que é mais fácil? É mais fácil tocar. É mais fácil pegar evangelho de algo que é palpável, que é visível. Nós estamos ensinando a vocês coisas que só quem dá o segundo passo tem. Amém? Só quem tem o Espírito Santo entende. Se você não está me entendendo é porque ainda não deu o segundo passo. Mas você pode pelo menos receber o que eu estou falando e buscar dar o segundo passo. Amém? Só não continue mais, irmão, negligenciando o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai ao Pai sem Jesus. Amém? O que é melhor? Ganhar o mundo e perder a alma? Entende isso, Ednardo? O que adianta, né? O que adianta a gente ganhar o mundo todinho e perder a nossa alma? O que adianta a gente agradar os homens e desagradar o Espírito de Deus? O que adianta, irmãos, a gente viver uma vida todinha e no final a gente não ir para o céu? Então é hora de você se converter à sã doutrina. Amém ou não? A sã doutrina. Algo que faz separação entre você e o mundo. Algo que faz separação entre você e o pecado. Entre você e o seu coração imundo de sujeira, de pecado, de imundície. A sã doutrina. É a única forma de você ser salvo. Amém? Se você quiser receber, glória a Deus pela sua alma. Se você não quiser receber,
é direito seu não receber. Jesus não foi atrás e não puxou os cabelos de quem estava indo embora. Ele simplesmente perguntou aos 12: e vocês não querem ir também? Veja, no capítulo 6, 48. E vocês não vão também embora? Foi o que ele disse. Porque muitos pensam que estão fazendo um favor a Deus em ir para a igreja. Não, irmão, você está fazendo a você próprio. Amém ou não? Capítulo 6, verso 67. Então perguntou Jesus aos 12. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens o quê? A palavra da vida eterna. Para quem iremos? Você vai para que apóstolo? Você vai para que bispo? Você vai para que pastor? Jesus é o único caminho. Para onde você vai? Para onde vai a tua alma? Nós podemos deixar o Senhor? Diga assim: podemos, nós temos o livre-arbítrio. Mas onde encontraremos alguém ou algo melhor que Ele? Pense nisso. Para você refletir, feche os teus olhos. Para onde você irá quando o pecado pesar sobre você? Para onde você vai? Para onde você irá quando o Espírito Santo revelar as coisas escondidas? Aquilo que você tem ocultado? Para onde você irá? Sim, porque há pessoas que no meio da igreja, quando a coisa aperta, elas vão para igrejas cheias de gente, porque lá elas são mais um no meio da multidão. Eu falava com uma irmã aqui da igreja sobre uns irmãos que saíram da igreja um tempo atrás, jovens, e aí essa irmã, concordando comigo, disse: pastor, não fica na igreja, porque aqui o senhor conhece cada ovelhazinha pelo nome. Aí vai para a igreja onde tem uma multidão, 5, 6, 10 mil pessoas, porque lá ninguém conhece ninguém. E o pastor não está controlando, não está ali, sabe, segurando nas rédeas curtas, não está doutrinando. Então, talvez você queira se esconder em meio à multidão, mas isso não traz salvação para você, traz? Você vai procurar na multidão o quê? Se a própria multidão está lá sem Cristo, precisando dele. Para onde você irá quando se sentir desesperado consigo mesmo? Para onde você vai? Para onde você irá quando perder o que você mais ama na vida? Tem gente que quando perde o emprego, ou quando perde o carro, ou quando perde uma casa, ou quando perde um parente, quando perde uma pessoa querida, entra em desespero. Sim ou não? Para onde você irá quando isso acontecer? Qual é a estrutura que você vai ter se você não estiver agarrado com o mestre? E a última pergunta que eu quero fazer: para onde você irá quando você precisar de graça, de salvação na hora da sua morte? Para onde você vai? A Bíblia diz que após a morte seguirá o juízo. Então não tem segunda chance. Não tem essa coisa de alguém chegar: eu quero quebrar essa mística religiosa que nós aprendemos no catolicismo. Para poucos sabem que eu, se não fosse pastor, teria sido padre no passado. Entendeu? Mas eu digo para vocês que o que não me fez me tornar um padre, sim um pastor, foi esse tipo de coisa, que sempre me vinha esse questionamento: como que alguém pode rezar uma missa por quem morreu e pedir perdão pelo pecado de quem morreu? Eu ficava olhando para aquilo e dizia: eu não entendo isso. Eu não entendo como que alguém pode pedir perdão por alguém que já foi. Se a Bíblia diz que após a morte seguirá o juízo, como que eu vou pagar por uma missa, sim ou não? Encomendar um corpo
para Deus. Quem entende isso? Eu ficava me questionando com essas coisas. Eu dizia, meu Deus, me ajuda, porque o juízo não está. Como que eu posso entender 5 dias de carnaval e 40 dias de jejum? Bebendo, fazendo tudo que não presta, adulterando, depois 40 dias sem comer carne. Por quê? Qual o problema da carne? O boi? A vaca? O frango? Frango é coisa boa, não? Qual é o problema, irmão? Não, vamos cortar a carne do povo. Vamos fazer eles fazerem um jejum, uma consagração sem carne. Porque passaram 5 dias no bife. 5 dias fazendo tudo que a carne manda. Agora vamos tirar a carne. Irmão, tem que tirar os 5 dias. Tinha que tirar a festa da carne. Quem está entendendo? A celebração da carne tinha que ser tirada. E não a carne. Prejudica o vendedor de frango, o vendedor de boi. Levanta o vendedor de peixe. Também aumenta o preço do peixe. Né? Isso é coisa que ninguém pode continuar assimilando, aceitando. Quer ver outra? Como que eu ficava ali, olhando para o santo, e olhava e ele ficava ali. Eu disse, ele não vai olhar para mim, eu estou esse tempo todo olhando para ele. E eu ficava ali tentando me imaginar comigo mesmo o que é que ele estava pensando, mas como ele nem se move, não dá para ter uma noção. Quantas vezes, irmão, eu ficava pensando nisso? Eu passava na frente da igreja e tinha que fazer o sinal da cruz. Eu digo, toda vez que passar tem que fazer o sinal da cruz. Eu não entendia aquilo, eu dizia, não dá para assimilar essas coisas. Aí eu fui conhecer o Evangelho de Cristo, que purifica o homem de todo pecado, que arranca o homem de toda carnalidade, que traz o discernimento, o conhecimento, a sabedoria do Espírito Santo, que nos promove libertação do pecado e do mal, que nos faz sermos melhores cristãos, que tira de nós o conceito dessa impiedade humana e nos faz regenerados em Cristo. Causa uma revolução tão grande que a gente não quer mais muita coisa que fazia antes. Amém? Hoje eu quero te convidar para seguir o Evangelho da salvação. Você está aí hoje e diz, eu quero. Então, em nome de Jesus, que toda a igreja agora fique de pé, que toda a igreja ponha a mãozinha no seu coração, curve sua cabeça, feche os seus olhos, e aquele que quer entregar sua vida a Jesus, por favor, vem aqui na frente, eu quero orar por você que quer entregar sua vida a Jesus Cristo. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.